que nós estamos aqui na terra para ser sal. Isso mesmo, sal. O sal é um tempero. E o sal é ele que torna a comida mais palatável. Nós estamos aqui como igreja para tornar a palavra de Deus prazerosa aos ouvidos do mundo. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus queridos ouvintes e amigos do canal. Que Deus abençoe as vossas vidas. Eu vou estar falando aqui, irmãos, sobre Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. Se nós pegarmos aí o livro de Ezequiel no capítulo 37, nós vamos ver aí uma visão futurística ali, relatada ali a Israel, por Ezequiel, a nação de Israel, né? Onde nós vamos ver que a primeira parte aí já se cumpre, já cumpriu em 1948, quando Israel se torna um corpo. Toda a vida ainda, meus queridos irmãos e irmãs, está sem o Espírito, como está em Ezequiel 37, versículo 8. A segunda parte ainda está por vir, irmão, e se cumprir. Se nós analisarmos a maioria dos teólogos aí, eles acreditam que dará após o arrebatamento da igreja, numa época em que Ezequiel relatou a condição espiritual da nação de Israel, a qual tiraremos aí profundas lições de fé em nossas vidas espirituais. Eu vou estar falando aqui, gravando esse primeiro vídeo áudio. Talvez não dê para mim gravar num só, mas eu vou estar gravando aí o que for necessário, 1, 2 ou 3, porque Ezequiel fala aí de um período, irmão, que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, se assemelhava aos mortos que caminhavam entre os vivos, como está em Ezequiel 37, 11. Ezequiel, irmão, levantado em espírito, ele é revelado aí aqueles ossos sequíssimos que era o seu povo, o povo de Israel. Ele deveria ali profetizar e reverter aquela situação. Ezequiel, irmão, vê o domínio do norte e os resultados das suas ações. Ele vê aí, irmão, o que restou de algumas vidas em que os lugares, em um lugar triste, sem ânimo. Deus lhe mostrou aí, irmão, as condições, as coisas do mundo, os espirituais e as coisas futuras que ainda estavam por acontecer. Somente quem é espiritual pode discernir as coisas do mundo espirituais. Na razão, irmão, isso seria loucura, como está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Foi nesse lugar que Deus testou a fé de Ezequiel, ao fazer uma pergunta a ele. Deus faz uma pergunta a Ezequiel, e o próprio Ezequiel mesmo respondeu para Deus, dizendo, né? O próprio Ezequiel mesmo responde para Deus, dizendo, poderão viver os ossos, esses ossos? E ele disse, Senhor, Deus, tu sabes. Ezequiel 37, versículo 3. Ezequiel, irmão, ficou em uma situação muito difícil aí, mas Deus queria que ele aprendesse sobre o poder da sua palavra. Ezequiel 37, versículo 4. No vale, irmão, só havia duas pessoas, Deus e o profeta. Deus lhe disse, profetiza sobre estes ossos. E ele disse-lhe, ossos secos, ouvis a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 4. Deus busca, irmão, duas coisas no profeta Ezequiel: fé para acreditar e obediência. Viu? Duas coisas. Deus procura em Ezequiel fé e obediência para presenciar a realização do inacreditável. Deus procura em Ezequiel a fé e a obediência para realizar aí o inacreditável, para realizar as coisas que não poderiam ser diante dos olhos humanos. Quando Ezequiel profetizou, segundo o que Ezequiel, irmão, profetizou, não falou segundo o que ele achava e nem segundo o que ele acreditava, né? Apenas repetiu a ordem de Deus que lhe havia dado. Ezequiel, ele profetiza segundo a vontade de Deus. Ele não veio profetizar segundo o que ele achou ou segundo o que ele acreditava que poderia acontecer, mas ele profetizou segundo a vontade de Deus. Existem pessoas, irmão, banalizando os dons espirituais, brincando com as coisas sérias, tornando as coisas santas, irmão,
em coisas profanas. Ezequiel profetizou de acordo com a ordem de Deus, a qual ele tinha recebido de Deus, em Ezequiel 37, versículo 7. A profecia, irmão, saiu direto da presença do Senhor para anunciar algo que será concreto e infalível, irmão, pois a sua missão é comunicar aos homens apenas o que Deus havia lhe revelado. Se por acaso, irmão, algum profeta falar e não cumprir, é porque não foi o Senhor que o falou, mas assim a sua soberba, a soberba do profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Ezequiel foi muito obediente, meus queridos. A visão que recebera de Deus, por 2 vezes, ele é enfático em dizer: então profetizo como, olha, se me deu ordem, e profetizei como ele me deu ordem. Ezequiel capítulo 37, versículo 7 e versículo 10. Quando falamos exatamente da maneira, irmão, que Deus mandou, as coisas acontecem de tal forma rápida, irmão, quanto de forma milagrosa. A única coisa que Deus requer de nós, irmão, é fé, para crermos em coisas impossíveis. É isso que Deus quer das nossas vidas, meus queridos irmãos e irmãs. Deu ordem ao profeta que dirigia essa sua palavra diretamente ao problema. Ezequiel, irmão, confirmou a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, irmão, o que não existe passou a existir. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Deus não precisa, irmão, da nossa criação. Deus não precisa de nós inventarmos coisas para exaltar o seu nome. Deus é exaltado por natureza. Deus só quer que nós fazemos segundo aquilo que Ele ordenou. Ele não quer a nossa criação. Deus não precisa da nossa criação. Ele é o Criador. Ezequiel viu, irmão, um exército se formar na sua frente. Ele apenas, irmão, seguiu a forma divina. Isto é, o que precisamos aprender. Seguir a forma divina, não inventar história para milagre, não inventar história para manifestação do Espírito Santo, não inventar história, irmão, mas seguir a fórmula bíblica. Ezequiel 37, versículo 4 a 10. Só isso, meus queridos. Só isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu vou estar gravando mais um vídeo depois, onde Ezequiel vai estar reconhecendo a caótica situação espiritual de Israel. Meus queridos, que Deus abençoe. Eu deixo essa palavra para os irmãos. Deus seja louvado pelas suas vidas. Ezequiel profetiza aqui sobre o vale de ossos secos. E é uma bênção de Deus, né, meus queridos? Vamos profetizar, vamos levar a mensagem do Senhor segundo aquilo que Deus mandou. Não vamos inventar, não vamos falar o que Deus mandou, para nós não pagarmos o preço mais tarde, mas vamos nos colocar na presença de Deus e buscar aquilo que Deus nos deu, do jeito que Deus nos deu. Vamos fazer as coisas segundo o que Deus estabeleceu para a nossa vida. A paz do Senhor, Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus.